e o doutor Nivaldo Elias Pilão é reitor do Unifiel. Vou falar um pouquinho aqui do Unifiel para quem está nos assistindo, para que vocês possam se situar, tá bom? A Fiel, olha o doutor aí. Boa noite, doutor. Olá, Adriano, boa noite. Me ouve? Tudo bom com o senhor? Ouço perfeitamente. Ótimo, tudo bem? E você, como é que está? Melhor agora com a sua presença aqui, para que nós possamos bater um papo bem bacana. Excelente. A única coisa é o seguinte, que eu estava aqui no computador e não veio o seu link, tá? O seu link não veio. E eu entrei pelo celular. E o problema de eu ter entrado pelo celular é que eu vou ficar sem bateria. Então eu não sei se você me ouve adequadamente. Tô tentando aqui pelo celular ver se eu consigo entrar, mas não tá pelo celular, não, pelo computador, mas não sei por que não está entrando. Não recebi seu link e não está entrando. Mas, enfim, vamos até onde dá. E aí você me dá um tempinho na sequência e eu tento entrar novamente. Diga lá, meu amigo, o que eu posso ajudar, como é que a gente pode participar dessa conversa? Olha, deixa eu só falar sobre essa questão. O senhor sabe que hoje, agora há pouco, antes de entrar no ar, eu estava falando isso com a nossa produção aqui, que nós estávamos também tentando fazer alguns comandos pelo computador, mas o Instagram não permitia. E eu falei, ou eu não estou sabendo mexer, ou eles não permitem alguma coisa pelo computador, apenas pelo celular. Então, possa ser isso aí também. Em relação à bateria, se o senhor tiver um carregador portátil e puder colocar para a gente não perder a conexão, eu agradeço. Fora isso, agora há pouco eu fiz a apresentação do senhor, falei do seu maravilhoso currículo, e vou falar agora sobre a Unifiel, tá? E aí a gente dá início à nossa entrevista. Ok. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não tenho carregador aqui, está no meu carro. Você quer segurar mais uns 5 minutinhos e a gente entra na sequência? Eu pego o carregador lá embaixo, porque seguramente nós vamos ficar sem sinal. Isso é tranquilo. Tem o ditado que é assim, quem sabe faz ao vivo. Então, para a gente não desconectar, para a galera não sair, eu posso continuar falando aqui, eu espero o senhor pegar o carregador, enquanto isso eu vou passando algumas informações. Melhor do que a gente sair do ar. Um amigo desceu, vamos ver se ele encontra. Quem sabe ele encontra, a gente não precisa de sair. Quem somos nós no mundo sem amigos? Pois é, tá vendo? O segredo está exatamente nisso, em saber escolher os amigos, né? Exatamente. Bom, vamos lá. Então, passei agora aqui algumas informações sobre o Dr. Nivaldo, né? Ele que é reitor aí do Unifiel. Vou falar agora, então, sobre a história da Fiel, para que vocês possam se situar, porque tem a ver com a nossa entrevista, né? A Fiel, Fundação Instituto de Ensino para Osasco, mantenedora aí do Unifiel, Centro Universitário Fiel, foi instituída no dia 26 de outubro de 1967. Trata-se de uma fundação privada, sem fins lucrativos, que se dedica ao ensino e à pesquisa e que hoje mantém, por meio do Unifiel, mais de 40 cursos de graduação. Graduação tecnológica, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim, atuando aí nas modalidades presencial e EAD. A Fundação iniciou as atividades acadêmicas com a Faculdade de Direito em junho de 1969, contando com 118 alunos na sua primeira turma. Só para vocês entenderem um pouco da história do Unifiel aí, da Fiel, tá bom? Agora a gente vai falar o seguinte, o ano passado, né, 2020, desde março do ano passado, cerca de 48 milhões de estudantes deixaram de frequentar as atividades presenciais nas mais de 180 mil escolas de ensino básico espalhadas por todo o Brasil. E não foi diferente com universidades, não foi diferente com quem faz faculdade, né? Sofreu da mesma forma. Doutor, então a gente começa agora a nossa entrevista. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer o senhor, o pessoal que está participando. Galera, manda mensagem se vocês quiserem, que aí eu falo o nome de vocês aqui, ó, o Marcelo Cepira, a Clara Almeida, Ivani Araújo, Fábio Pilão, Raquel Duarte, Gilson Biondo, Natanael Ferreira, tá? Eu vou falando o nome de vocês aqui, obrigado pela participação. Bom, doutor Nivaldo, é o seguinte, né? Nós vamos iniciar nosso bate-papo falando aí de duas crises, né? Uma de 2017,
que tem reflexos até hoje, né? E outra, resultado aí da questão da pandemia. Bom, devido a uma crise vivida aí em 2017, o Unifiel teve alguns dos seus imóveis aí colocados em leilão, e a gente acompanhou toda essa história de perto. Eu fiz Unifiel, né? O Unifiel é Osasco, falar de Osasco, falar de Unifiel, então pessoal, a galera que passou por lá ficou acompanhando esse episódio, né, com muita tensão. Como que se encontra esse processo hoje, doutor? Claro. Eu diria o seguinte, Adriano, que uma crise só para os fortes é muito pouco, né? Então, que venham duas logo, não é isso? Isso aí. Realmente não foi uma coisa muito simples. Você disse que é de Osasco, aqueles que nos assistem e que não são de Osasco, apenas para situá-los um pouco como foi a questão, a Unifiel é uma universidade, um centro universitário. E ele é mantido pela FIEL, pela Fundação Instituto de Ensino para Osasco. Ou seja, são dois entes diferentes. A FIEL mantém o Unifiel, e o Unifiel é quem oferece os cursos, quem atende os alunos, quem faz todas as atividades. Então, as atividades da FIEL são desenvolvidas pelo Unifiel. Em 2016, nós tivemos um problema financeiro que não foi pequeno, foi grande, um problema financeiro grande. E no final de 2016 para 2017, nós tivemos aí uma greve de professores por motivos óbvios, por falta de pagamento. Então, os professores realizaram uma greve, era no final do ano, e muitos dos professores que foram à greve acabaram deixando que os alunos que estavam terminando o seu ano letivo não pudessem completá-lo. E naquela oportunidade, então, o Unifiel resolveu pedir ajuda para os professores que decidiram não fazer greve, para que a gente pudesse aplicar as provas, a coisa toda, e fechar o semestre letivo. Começamos 2017, só para você ter uma ideia, nós começamos 2017 com... nós tínhamos alguma coisa final de 2016, que foi quando a gente teve a greve, nós tínhamos alguma coisa próximo de 6 mil alunos aqui na nossa instituição. Nós começamos 2017 com 700 alunos. Então, nós caímos de 6 mil alunos para 700 alunos. E aí fomos tentando organizar e tudo mais, e no final do ano, chegamos no final do ano, no fundo do poço, de 2017, como você falou, em termos de estrutura administrativa e etc. Não acadêmica. A acadêmica não teve nenhuma interrupção. Os professores que ficaram deram continuidade e tudo mais, mas academicamente falando, sem problema, mas em termos administrativos, sim, com problemas e problemas bastante sérios. Em 2018, o então presidente da fundação me chamou pedindo se eu podia colaborar com a reitoria, me convidou para ser pró-reitor acadêmico, e eu vinha compor a reitoria com o professor Edmo, que era o reitor na oportunidade, e nós formamos então uma nova reitoria com o professor Costa Machado e com o professor Pavan. Então nós assumimos a reitoria em 2018, conseguimos estancar o processo em 2018, começamos o crescimento, tivemos o retorno do crescimento. 2019 nós crescemos no primeiro semestre, crescemos no segundo semestre, começamos de novo a retomar o ponto de onde o Unifiel não deveria ter saído, né? Então começamos a retomar de novo, um bom contexto. 2020, primeiro semestre, crescemos novamente, aí veio a pandemia, que é a segunda crise da qual você está falando, né? E a pandemia fez com que a gente retornasse, evidentemente, alguns passos atrás, como o jogo de tabuleiro, né? Volte tantas casas. E foi o que aconteceu com o Unifiel. Com relação você falou a respeito de leilões, etc. Sim. Lembra que eu falei que nós tivemos uma crise financeira? Nós temos, sim, no Unifiel, temos ainda hoje, tá? Temos, sim, no Unifiel, problema financeiro, mas não problema econômico. Isso faz diferença? Faz toda a diferença. Por que faz toda a diferença? Porque o que nós temos de problema é que nós não conseguimos bancar o fluxo de caixa. Em contrapartida, nós temos patrimônio que banca todo o nosso passivo, né? Tudo que nós temos de passivo que tem que ser pago, temos patrimônio suficiente para poder bancar isso. Então, como é que funciona a brincadeira, né? Os leilões que você está citando, por exemplo, eles foram a leilões, os prédios foram a leilões, nós temos patrimônio, os prédios existem para quê? Para cobrir os déficits, não tem outra questão.
Não vejo nada de errado em ter ido para leilão. Muita gente reclama, porque estão leilões. Sim, tem que leiloar, você tem que pagar. Para quem você deve, você tem que pagar. Essa é a regra do jogo, né? E nós temos um passivo trabalhista relativamente grande e que vai ser bancado, sim, pelos imóveis, pelo patrimônio. Então, a Fundação tem patrimônio suficientemente grande para pagar todas as suas dívidas e é por isso que foi o leilão. Né? Mas não foi vendido. Pois não. Mas caso um imóvel desse, ou mais de um imóvel, vá a leilão, isso pode interferir na questão da educação dos alunos, do ensino? Não, porque são como eu disse, duas entidades diferentes. Nós somos a mantida, e quem deve é a mantenedora. Então, a mantida, ela tem relativa autonomia. Por que relativa autonomia? Porque a mantenedora, pelo próprio nome, mantém as atividades da mantida sob o ponto de vista econômico, etc. Mas, em contrapartida, a receita da mantida é só da mantenedora. Então, nós temos uma certa autonomia para isso. Não tem então, nenhum problema. Afetaria... E temos imóveis para poder mudar se necessário for, né? Então, não afetaria o centro universitário aí de nenhuma forma. Não. A princípio, não tem esse risco. Não tem esse risco. A princípio, não tem esse risco. Tá bom. Bom, como foi a adaptação do Unifiel, doutor, nesses tempos de pandemia de Covid-19, né? Quais foram ou quais estão sendo os desafios enfrentados aí? Pois não é uma coisa simples, né? Como nós mesmos falamos, não é uma coisa simples. Você imagina que nós, há um ano atrás, está fazendo um ano agora, né? Mais um mês e nós estaremos aí exatamente a um ano do fechamento, né? Imagina que você foi dormir e você tinha todo o seu processo de ensino todo montado, com aulas presenciais, alunos na escola, cursos rodando, como eu te disse, a escola voltando a todo vapor, né? E aí, de repente, somos surpreendidos, porque esse é o termo, né? Por mais que nós pudéssemos entender que alguma coisa poderia acontecer, o mundo foi surpreendido. O mundo foi surpreendido com a chegada do Covid-19, com o coronavírus. E aí, daí adiante, não pode mais dar aula. E nós tivemos que nos adaptar, né? Fizemos todas as adaptações necessárias. Para você ter uma ideia, nós fizemos tudo pelo Google Classroom, o Google Meet. Então, nós criamos salas de aula para todas as turmas, né? E cada professor na sua sala de aula, no dia da aula, dando aula como nós estamos aqui conversando com os nossos alunos. Isso, exatamente, como a gente tem falado como nós estamos falando desde o começo da pandemia, tudo isso sendo feito, ou seja, trocando o pneu com o carro andando, né? Perfeitamente. E aí é evidente que você sabe que você comentou no início que a história da Fiel se confunde com a história de Osasco, e se confunde mesmo. Amanhã nós temos, depois de amanhã, né? Nós temos o aniversário de Osasco, depois de amanhã, e no aniversário de Osasco, ele vai fazer 59 anos. Dá só um segundinho, deixa eu ver se ele conseguiu achar. Peraí, você conseguiu achar, Marcelo? Marcos, você conseguiu achar? Quando o doutor fala com um amigo dele que ajudou ele, está procurando lá o carregador. Tonhão Nogueira entrou, obrigado, Tonhão. Vinha também entrou, Magneto Colchões, sempre prestigiando a gente aqui com as nossas lives. Alexandre, parceirão aqui da Rede Smart Comunicação, Magneto Colchões, obrigado pela parceria e por prestigiar o nosso trabalho sempre. O Marcelo Moacir Silva, obrigado pela audiência também. Tati Soares aí também, obrigado, galera, que estão nos assistindo. Conseguiu o carregador, doutor? Ele pegou, mas não trouxe. Mas tudo bem, foi buscar. Vamos lá que ele foi buscar. Pelo menos ele já achou. Tá bom. Tem que pedir desculpa para os seus audientes, porque que ele passou, eu perguntei, você pegou? Ele falou, não, eu viu, mas não pegou. Então volta. Não pegou? Tranquilo, volta lá e pega. Isso aí. Fique em paz. Mas enfim, estávamos falando que veio a pandemia e mudou tudo, né? O senhor estava falando que eu falei no começo, que é a história da Unifiel se funde com Osasco, que depois de amanhã é aniversário da cidade. Né? Exatamente. Sexta-feira, eu estava falando que veio a pandemia e mudou tudo, né? Mas que, com relação ao aniversário de Osasco, o Unifiel faz 54 anos esse ano. E Osasco tem 59. 59, quer dizer, não existe uma história mais enraizada, né? Mais enraigada.
E a gente tem muito orgulho disso, né? Porque a gente vive a história de Osasco, assim como Osasco vive a história do Unifiel, né? E, enfim, exatamente. Deixa eu voltar de novo, que você me perguntou da pandemia. Grandes profissionais da nossa cidade de Osasco e de cidades da região são formados aí, né? Sim, o Unifiel, além de você, tem mais 53 mil formados já. Já tem mais de 53 mil profissionais no mercado, atuando no mercado. E a gente tem o que você imaginar, a gente tem na área do direito, desembargadores até advogados, na área de gestão nós temos desde diretores de empresas, enfim, todas as áreas nós temos gente muito boa, principalmente aqui da região, que é o que a gente atende, né? É a circunvizinhança, né? Mas eu só quero voltar um pouquinho. Deixa eu voltar um pouquinho, porque eu acho que o dia 16 de março de 2020 ele é emblemático, né, para a humanidade. Para a humanidade. E eu estou falando de 16 de março porque foi o dia que a gente fechou, né, que o Brasil resolveu que ia fechar e fechou a educação. E aí no dia seguinte você fala assim, ó, todo esse monte de gente que tem aí, vai tudo para casa que não tem mais educação, não tem mais escola, não tem mais aula. É uma coisa maluca. E para você ter uma ideia, nós não deixamos de dar nenhum dia de aula. Durante esse ano não faltou um único dia de aula. Todas as noites, todos os alunos, todas as manhãs, todos os alunos estavam em sala de aula com seus professores, tendo aula regularmente, só que pelo Google Meet, só que por meio remoto. Tudo síncrono, né, que é o termo que a gente usa, ao mesmo tempo, ou seja, não tem nada a ver com EAD, é aula presencial, aquele que não vem fica com falta, como se estivesse dentro da sala de aula fisicamente, e nós conseguimos fechar os 2 semestres ainda bem, e com sucesso, eu diria, viu? Eu diria que com sucesso. Olha, é claro que nós vivemos num país democrático, onde a escolha e a liberdade de expressão está acima de qualquer coisa. Então, as pessoas elas podem tomar a decisão que elas acharem, né, melhores para elas, enfim, seja no momento que for e pelo que for. Mas, parabéns pelo corpo de professores, pelo grupo que decidiu ficar junto e lutar, mesmo com todas as dificuldades, por tudo que passou, falou, não, vamos enfrentar isso daqui junto, vamos mudar, vamos fazer acontecer. Então, assim, parabéns mesmo a todos aí, né? Que futuramente, não sei como, vocês sejam aí ainda mais reconhecidos por esse ato tão nobre que vocês tiveram, tanto pela instituição, como pela profissão escolhida e pelos alunos, né? Que dependem dessas duas estruturas para poder chegar na realização do seu sonho. Então, parabéns aí a todos mesmo que continuaram envolvidos, mesmo com todos esses problemas. Muito obrigado. E deixa eu te falar só mais uma outra coisa a respeito disso, Adriano. Você mesmo falou que cada um tem uma posição. E isso é verdade. Eu não vejo absolutamente nada de errado daqueles que resolveram fazer greve, que resolveram ir embora. Está no seu direito. Seu direito. Tá? Então, o que eu entendo é que as pessoas que ficaram tentem pelo Unifiel alguma coisa diferente. Exato. E acham que isso não podia parar. E eu fico muito agradecido àqueles que estão conosco até hoje, inclusive, porque nós não deixamos de formar um único aluno. Eu formei turmas, Adriano, com 3, 4 alunos. 3, 4 alunos. Você imagina o que significa isso, né? Você manter um curso, uma sala com 3, 4 alunos. Mas formamos. Vou te contar um segredo. Antes de nós entrarmos no ar, eu nem sei se ela está assistindo, acho que ela não está assistindo, porque eu acho que ela estava, não sei lá o que ela estava fazendo. Uma prima minha viu a divulgação da nossa entrevista no meu Instagram particular, e ela mandou a mensagem no meu particular, no meu Instagram, falando assim, meu Deus, você vai entrevistar esse homem, ele é maravilhoso, eu apresentei o meu TCC para ele. Olha, que teceu tantos elogios que eu falei, eita, tô com medo. Não sei se eu vou dar conta de entrevistar, não. Então, parabéns. Não importa se é um, se são 2, 3, 10, 500 formandos, né? O importante é formar pessoas para o mercado de trabalho, para a realização de um sonho, para o futuro de um país melhor. É isso que importa. É isso. E eu agradeço muito aí os elogios dela, mas não esqueça que as pessoas também mentem, viu?
Você sabe, olha, Viviane, eu não vou entrar nessa questão, porque o que eu apanhei dessa minha prima quando eu era pequeno, que ela contava mentira para minha mãe acreditava nela e eu que apanhava, agora o senhor me deixou em dúvida se eu acredito nela ou não. Mas pelo que eu estou vendo aqui da nossa entrevista e da forma que o senhor vem desenvolvendo, falando sobre essas questões, eu acho que ela está certa, viu? Tatila Zaretti, é isso? O professor Pilão, é um grande exemplo de professor e gestor. Aí, agora não tem como falar que é mentira. 2, 3 é certeza. A Tatiana é uma querida. Para você ter uma ideia, a Tatiana foi minha aluna na Facamp, uma escola que eu tenho muito orgulho de ter sido um professor fundador lá em Campinas, na Unicamp. Ela foi minha aluna e depois eu tive o prazer de trazê-la aqui para essa profissão que eu gosto tanto. Ela também hoje é professora lá na Facamp. Enfim, é uma pessoa sensacional e ela está falando assim porque ela gosta de mim, é minha amiga. Mas, de qualquer forma... Tudo bem. De qualquer forma, vamos em frente. Tudo bem, mas assim, olha, como bom jornalista, eu vou confiar nas minhas fontes. A gente procura 1, 2, quando 3 fontes de diferentes lugares fala a mesma narrativa, você pode acreditar. Então, se falta mais um. Só tem a da minha prima, tem ela, chegando mais um, aí eu vou acreditar. Doutor, em meio a tantas brincadeiras aqui, e nesse papo descontraído, e eu acho que isso é gostoso, é sensacional, porque faz com que as pessoas que estejam nos assistindo se sintam leves também para acompanhar o que nós estamos falando. Vou falar aqui sobre outra questão, né? Para se reinventar, a Unifiel lançou aí 5 escolas no centro universitário, né? Quais são eles? Assim, olha, a Unifiel, ela era muito grande, muito grande. Nós chegamos a ter 15 mil alunos. E ela foi estruturada de uma forma mais tradicional. Você estudou e você sabe, né? Mais tradicional, mais quadradinha, engessada, com os processos muito longos. E aí, quando eu assumi o Unifiel, eu estou na reitoria, eu não sou reitor, eu estou reitor, né? Eu sou professor, sim, mas eu estou reitor. E quando eu assumi a reitoria, isso foi no semestre passado, em julho agora do ano passado, eu criei 5 escolas. O que eu fiz? Eu juntei escolas por afinidades, por interesses, por proximidades de conhecimento, para que essas pessoas, alunos e professores, pudessem se juntar. E com isso a gente pudesse ter resposta muito mais rápida, tanto para o aluno, quanto para os próprios professores e para a comunidade. Então, eu não tenho todo um trânsito que se fazia anteriormente na instituição para se tomar uma decisão. Eu tenho as decisões tomadas muito mais proximamente. As pessoas se falam mais, interagem mais, e a coisa flui mais rapidamente, fica mais ajeitada a máquina. Eu criei 5 escolas. Uma escola de Direito. Essa eu não tive como juntar com nada, a não ser o Direito e o mestrado em Direito, por motivos óbvios, né? Uma escola de negócios, e aí na escola de negócios eu tenho administração, comércio exterior, logística, marketing, processos gerenciais, financeiros, enfim, todos os cursos da área de negócios. Eu criei uma escola de saúde, onde eu tenho farmácia, fisioterapia, educação física, enfim, os cursos da área. Eu criei uma escola de educação, onde eu tenho pedagogia, psicopedagogia, letras, matemática, história, enfim, as áreas, as escolas dessa área. E eu criei uma escola de engenharia e tecnologia, onde eu congrego os cursos de engenharia, de inovação e o curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Então, com essa junção, eu pego pessoas que tenham afinidade, eu pego pessoas que possam se conversar em termos técnicos, que se compreendam, e eu faço com que a proximidade com o aluno aumente. Essa foi a ideia, esse foi vamos dizer assim, a sacada para a gente poder fazer as coisas girarem mais rapidamente. Legal. E quais são os cursos que mais se destacam aí no Unifiel? E eles atendem a demanda no mercado? Quais são eles? Sim, os que mais se destacam. Atendem, claro, não tem dúvida, porque se não atender também, você some, né? Isso. Os cursos atendem, evidentemente, a demanda de mercado, porque o mercado é cruel, né?
Ou você atende ou você não serve. Ponto. Verdade, não tem alternativa. É assim que funciona, né? E quando a gente monta um curso, Adriano, o que significa de trás para frente? Eu vejo o que é que eu tenho que entregar. Eu vejo o que é que eu tenho que entregar. O que eu tenho que entregar? O que o mercado deseja em termos de profissional. E aí eu faço isso de trás para frente. Eu monto o curso a partir desse profissional que eu tenho que entregar. Então, isso não tem a dúvida que estão todos eles alinhados com o mercado. O que eu tenho uma demanda mais forte, mais presente, é direito, evidentemente, é uma escola muito tradicional em direito. Administração também, que é o nosso segundo curso. Nós começamos com direito, depois o segundo curso foi administração. O terceiro curso foi análise de sistemas, que é um curso também que é muito demandado, é muito interessante aqui nessa escola. E, enfim, nós temos todas... Quando eu estou falando de administração, nós temos um monte de cursos que são correlatos, né? Quando eu falo, por exemplo, hoje a escola de saúde tem feito um crescimento grande com a farmácia, que eu trouxe o professor Marcos, que hoje é meu pró-reitor de extensão, e ele começou a cuidar dos cursos de saúde. Hoje ele está tendo uma dimensão muito grande dentro da escola. Enfim, a escola tem várias frentes que são realmente muito potentes, muito poderosas. E não existe um único, né? Mas existem alguns cursos. Eu acho que vamos dizer assim, que o quarteto, direito, administração, análise de sistemas e saúde, farmácia, fisioterapia, e estética e cosmética, enfim, esses cursos talvez seja o grande filão, vamos dizer assim, né? Tá certo, entendi. Olha, Felipe La Rosa Show entrando aqui, dando joinha pra gente, Maria Tereza, Vi Duarte, obrigado, pessoal, que está participando aí com a gente. Doutor, vamos mudar um pouquinho de assunto. E desculpa a cachorra latindo aí no fundo, né? Alguém deve ter passado por ali assustado. Por mais que a gente peça para a galera não passar por aqui, sempre tem alguém que desrespeita, né? E acaba passando. Mas tudo bem, vamos lá. Mudando um pouquinho de assunto, o Unifiel, ele atende a comunidade, né? Presta algum tipo de serviço gratuito? Se sim, quais são? E como que a comunidade faz para participar aí? É o seguinte, nós temos, inclusive, atendimento à comunidade e atendimentos gratuitos de fisioterapia, por exemplo. Nós temos atendimentos de estética e cosmética. Nós temos um convênio que firmamos agora, presentemente, com a Fundação a Casa Hunter, que ela distribui medicamentos gratuitos, medicamentos de alta complexidade gratuitos, e nós fazemos a distribuição para eles, nós somos a do ponto de distribuição deles. Nós temos cursos extracurriculares, enfim, nós temos uma infinidade de coisas, porque nós somos uma fundação sem fins lucrativos. Sim. E, em função disso, nós temos, inclusive como obrigação estatutária, de atender a comunidade. E a gente faz isso assim rotineiramente. Bom. Isso é bom. Isso é bom saber, a comunidade saber. Ó, a Raquel Duarte está falando que o som do reitor aí, com o doutor, está dando uma travadinha. Pode ser a conexão. Geralmente acontece isso. Vamos fazer o seguinte, para a gente tentar melhorar o som, porque eu não quero que quem esteja nos assistindo perca nada, absolutamente nada do que o senhor está falando aqui. Eu vou tirar o senhor do ar, tá bom? Vou tirar o senhor, e aí o senhor manda um convite de novo, e aí a gente continua a nossa entrevista, tá bom? Então, você, como um jornalista brilhante que é, você me tira do ar, me deixa uns 2 minutos, porque ele desceu, o que ele pegou não era um carregador. Eu vou descer e pegar o carregador, tá bom? Então, me segura, por favor, uns 2 minutinhos e eu já volto. Okay? Tá bom, combinado. Pode ser isso também, aí, de repente, a bateria está ficando fraca, né? Então, acaba acontecendo isso. Vamos deixar o doutor Nivaldo buscar lá, então, o seu carregador, para que nós possamos continuar a nossa entrevista com qualidade, né? Assim, todo mundo entende, um tema tão importante. Nós estamos falando de um centro universitário que, como nós falamos no começo da entrevista, se funde com a história da cidade de Osasco, e nessa crise que a Unifiel passou, fez com que todos nós que passamos por lá, ou que conhecemos a instituição, ficássemos apreensivos, né? Porque, poxa, a gente passa lá na frente daquele prédio, vê aquilo enorme, quantidade de pessoas que por ali passam, que se formam ali, que vão buscar
né, a realização dos seus sonhos naquele local. E, de repente, como acontece com qualquer um, todo mundo está aí, né, como que eu posso dizer, sujeito a passar por crises, e crise sempre vai ter, sempre existiu, sempre vai existir. Então, nós não podemos deixar passar nada aqui batido, até para que ele, né, esclareça, como esclareceu no começo da entrevista. Pessoal que está nos assistindo pelo nosso Instagram, pelo Instagram da Rede Smart de Comunicação, se você ainda não segue a gente no nosso Instagram, segue lá, @Rede Smart de Comunicação. Faça parte da família Rede Smart de Comunicação, tá bom? Temos outras páginas também segmentadas, o nosso grupo, Rede Smart Shop, a Rede Smart News, como que é? Smart Kids, são tantas páginas, né? Segue lá, faça parte aí da Rede Smart Comunicação, canal de comunicação, veículo de comunicação, aqui situado em Osasco, mas que fala para toda a nossa região oeste da Grande São Paulo. É bem bacana o pessoal seguir a gente aí, tá bom? Faça parte da nossa família. A gente está sempre sorteando alguma coisa, seja... aliás, é tanta coisa que eu não vou nem falar. Às vezes eu falo um negócio que não tem, depois a produção briga comigo, tá bom? E o pessoal que está nos assistindo também, pelo canal 23, a operadora Megabit Telecom, pela nossa Rede Smart Comunicação, pelo canal de TV a cabo, pelo canal fechado também. O pessoal que está nos acompanhando aí pelo nosso canal, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, tá bom? Que o pessoal está falando aqui, deixa eu ver se eu consigo ler aqui, porque aqui para mim fica, como fala, pequenininho. Minha imagem travou aqui, deixa eu só arrumar aqui, eu sei que para vocês não está travado, mas para mim ela está aqui, então não é só para não ficar aqui travado aqui atrás. Vamos ver se agora volta. A Raquel Duarte falando, o professor Paulo está nos prestigiando também. Obrigado aí, professor Paulo, né? Tem outra mensagem, apagou as outras mensagens ali, como eu atualizei. O que mais ela fala? Temos um professor que pode falar. Legal, é para outra entrevista, Raquel? Para uma outra oportunidade, é isso? Vai falando aí com a nossa produção, tá? Tranquilo. A gente quer aqui pessoas com, né, gabaritos, com histórias para contar e muita coisa bacana. Olá, é o professor Paulo. Professor Paulo, obrigado aí pela participação, tá bom? Depois, se o senhor for mais uma sugestão de pauta aí para a nossa entrevista, pois a Raquel fala com o senhor aí, passa para a nossa produção, para que nós possamos te entrevistar também, tá? Aqui a gente adora falar com as pessoas. Eu como um bom jornalista, muita gente fala que jornalista faz pega essa profissão porque gosta de fofoca, né? Gosta de cuidar da vida dos outros. Eu não curto muito fofoca, não, mas confesso que de vez em quando eu faço algumas e gosto de saber de algumas também. Então, gente que tem bons causos para nos contar é sempre bem-vindo, tá? Então, lembrando que a gente está entrevistando hoje o doutor Nivaldo Elias Pilão, ele que está como reitor da Unifiel, como ele falou agora há pouco. Ele estava aí com a sua bateria do celular praticamente descarregando, então ele foi lá providenciar um carregador rapidinho, e ele já volta aqui para a nossa live, para que nós possamos continuar a nossa entrevista. Já falamos aqui sobre o caso, né, da Fiel, tudo que a Fiel passou, já falamos sobre a adaptação da Unifiel nesse momento de pandemia, sobre se reinventar, como foi se reinventar para que os alunos não deixassem de participar das aulas, de realizar as aulas, né? Falamos sobre os principais cursos que a Unifiel hoje disponibiliza para os alunos, enfim, ainda temos aqui algumas perguntinhas para atender. Nós vamos refazer, né, a última pergunta. Eu perguntei se a Unifiel tem trabalhos sociais, se tem trabalho com a comunidade, se presta algum tipo de serviço, né, gratuito. Ele respondeu, mas estava picotando, então na volta dele, ele responde, a gente continua daí para que ele possa responder com mais clareza. Eu espero que dê certo. Mas na verdade vai dar sim, eu acho que é porque estava com a bateria já fraca, por isso que ficou ruim o áudio, acredito eu, né? Juliana, a FR Silva que entrou, ótimo empreendedor. Olá, professor Paulo, ótimo empreendedor, falando sucesso a todos, grande abraço, obrigado mesmo aí, viu? Fátima Rios entrou também aqui para nos assistir. Ô, Fátima, estou esperando sua resposta, querida. Você manda mensagem, pergunta, faz isso, aquilo, aí você some, aí passa 2, 3 meses, volta de novo. Estou esperando sua resposta para que nós possamos aí
ter você aqui junto à família Rede Smart Comunicação. Será um prazer ter você aqui na nossa grade de programação, tá? Responde lá no Zap Zap, te mandei alguns, tá bom? Deixa no vácuo não, por favor. Sandro Souza aí, falando boa noite, saudação. Sandrão é nosso telespectador assíduo, né? Toda live que nós fazemos aqui, o Sandrão está sempre pronto, nos assistindo, nos prestigiando. Aliás, ele, o Roberto Carlos, os dois aí que fazem parte da RCTV Interativa, parceiros aqui da Rede Smart Comunicação, a dupla imbatível do jornalismo na região oeste da Grande São Paulo, a nossa região oeste aqui, né, as 11 cidades que fazem parte do consórcio Cioeste, Osasco, Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Cotia, todos aqui, não seria a mesma no que diz respeito a jornalismo, a comunicação, se não fosse a dupla dinâmica, Sandrão e RC, né? O Batman e Robin da nossa região, da notícia. Agora precisa saber quem que é o Batman e quem que é o Robin. Deixa pra lá. Doutor voltou, vamos continuar a nossa entrevista. É isso que dá, ó. A gente fica aqui, né, no improviso para manter a programação, aí a gente fica tirando para a cara dos nossos amigos no ar aqui. Sandrão, obrigado mesmo, meu amigo. Tá? Obrigado pelo carinho, pela audiência. A Raquel Duarte fala aqui, apesar de todas as crises, o Unifiel tem nota 4 do MEC. A nota... Doutor? Para mim, está dando umas travadas ainda aqui a imagem do senhor. Está travando bastante. Eu não sei se para quem está assistindo... Isso agora melhorou um pouco. O senhor está no Wi-Fi ou no 3G? No 4G? Estou no 4G, estou no 4G. Tem Wi-Fi? Tem como conectar no Wi-Fi para melhorar? Deixa eu ver se eu consigo. É que você fica fazendo pergunta de vestibular, entendeu? Como é que entra, como é que não entra, se dá para ir para o Wi-Fi, se não dá. Isso é pergunta de vestibular, eu não entendo essas coisas, mas eu vou dar um leitura aqui, espera um pouquinho só, dá um segundo. Me desculpa. Ai, é porque no vestibular, olha, é porque no Wi-Fi, eu vou derrubar de novo, professor, não tem problema não. Melhor a gente fazer isso para melhor qualidade no nosso material. Né? E outra, nós estamos entrevistando o reitor do Unifiel, então nós temos que aproveitar e passar uma informação bacana. Não tem problema não, ao vivo é assim mesmo. Se fosse gravado, parava, arrumava, não, estamos ao vivo e é assim que vai. O Sandrão falando, ô Raquel, eu vou perguntar para o professor, né, você falou nota 4 no MEC, na escala de 1 a 5, de 1 a 10, tá? Como é que é? Se você estiver aí também, passa para a gente. Ah, ele voltou aqui, ó. Vamos lá. Acho que agora vai. Acho não, temos fé. Karen Gentil entrou, está nos assistindo. Obrigado, Karen. O Sandrão falando aqui, é por isso que eu te amo, cara. É isso aí, Sandrão. Doutor, tudo certo agora? Para mim, aqui ainda está travando um pouco. Acho que vai melhorar a conexão. Vamos ver. Está carregando a sua imagem aqui para mim. Não estou te vendo ainda. Opa, agora eu acho que vai. Está me ouvindo bem? Não, tá carregando, né? Para mim aqui está carregando a imagem dele. Está travada. Acho que tá, para o pessoal que está assistindo também deve estar travado, né? Vamos tentar colocá-lo novamente. Vamos lá. Vamos tentar fazer as coisas certinho para ficar bonito para todo mundo. Né? Se eu mandar o convite, será que melhora? Eu vou mandar um convite para ele para ver se melhora. Vamos ver. De repente melhora, né? Vamos lá. Mandei. Agora, se de repente ele aceita o meu, ou ele manda um outro, vamos ver aqui, vamos esperar ansiosamente para a volta do Dr. Nivaldo. Olha, tem algumas questões interessantíssimas ainda para a gente abordar aqui com ele, né? Vamos voltar a falar sobre essa questão da comunidade. Bom, tem bastante coisa aqui. Deixa eu só ver se ele vai entrar. E lembrando que o pessoal que está nos assistindo e não segue a gente ainda nas redes sociais, segue lá, @Rede Smart Comunicação, Facebook, Instagram, tá bom? A Estilo Eli aqui entrando também, obrigado, tá bom? Pela participação aí. Estamos esperando aqui a reconexão
do Dr. Pilão para a gente continuar a nossa entrevista, né? Nivaldo Elias Pilão. Vou falar o currículo dele de novo para vocês que estão nos assistindo, só para vocês entenderem quem é o nosso entrevistado de hoje, tá? O Dr. Nivaldo Elias Pilão, olha só. Opa, estou com o Dr. Pilão. Quem que é? O Marcos aí? Vai entrar pelo seu, Marcos? Está com ele, é isso? Se tiver, pode mandar o convite aí que a gente entra por aqui, não tem problema não. Dr. Pilão aí, ó, doutor em engenharia de produção da Universidade de São Paulo, mestre de administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, graduado em administração de empresas pela Escola Superior de Administração de Negócios de São Paulo. Aqui, ó, mandou o convite, deve ser agora, deve ser problema de bateria lá, tá? Foi professor de graduação e pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas por cerca de 30 anos e é professor do Centro Universitário Fiel desde 1998. Agora vai, tá vendo? Já nem travou. Era bateria, eu acho que o celular já estava sem bateria, né, doutor? Tava querendo parar de vez, ele ficou aí semi-morto. Mas você não percebeu a estratégia. A estratégia é a seguinte, eu falo assim, não dá, tal, aí você vai dando gostinho, as pessoas vão esperando que vai ter alguma coisa interessante. O pessoal acha que isso aqui acontece tipo assim, ó lá, tá cheio de nada, já é tudo pré-combinado. Antes de entrar no ar, a gente já combinou tudo. Lógico, não tenha dúvida. Diga lá, meu amigo, desculpa a todos aí, mas infelizmente eu entrei na rede, mas a rede ficou pior ainda. Eu pedi acesso e você nem recebeu o acesso. Ficou pior ainda pela rede. Eu não sei aí, né, onde o senhor se encontra, mas aqui onde eu estou, choveu agora há pouco. Não choveu muito e nem tão forte, mas choveu. Mas a gente sabe que basta cair uma gota para prejudicar sistemas de internet e daí por diante. Doutor, eu tinha feito uma pergunta, vou refazer essa pergunta para o senhor para que nós possamos dar continuidade na nossa entrevista por aí. Exato. Eu perguntei o seguinte, o Unifiel, né, o Unifiel, ele atende a comunidade, ele presta algum tipo de serviço gratuito? Se sim, quais são? E como que a comunidade faz para participar? Bom, é o seguinte, nós temos sim muitos serviços, eu havia dito, eu não sei até onde chegou o que eu falei, mas eu havia dito que nós temos vários serviços gratuitos porque nós somos uma fundação sem fins lucrativos e por motivos óbvios a gente tem que prestar serviços à comunidade. E nós temos uma série de serviços, né? Aqueles que mais chamam a atenção são exatamente do atendimento às necessidades mais diretas da população, né? Como, por exemplo, atendimentos fisioterápicos, que nós temos fisioterapia e automaticamente os nossos professores e alunos atendem a comunidade, como, por exemplo, os cursos de estética e cosmética, que também fazem o atendimento, como, por exemplo, o curso de farmácia, que nós temos um convênio com a Casa Hunter. A Casa Hunter é uma organização sem fins lucrativos que distribui remédios para doenças que são raras. Então, as doenças raras, eles usam remédios que não se encontram facilmente nas farmácias. E nós distribuímos esses remédios aqui no Unifiel gratuitamente. Nós somos o ponto de distribuição deles. Nós temos as quadras de esporte, que a gente recebe o pessoal da prefeitura com extrema frequência, as categorias mais novas de todo o esporte, eles também fazem aqui as suas atividades. Enfim, nós temos uma série de coisas. Nós fazemos, quando chega essa época, está começando a chegar, a gente faz atendimento de imposto de renda, enfim, tem uma série de coisas. Nós fazemos muitas coisas. Se vocês entrarem no nosso site, tem uma série de serviços. Claro que pela pandemia, infelizmente, neste momento, a coisa está muito regrada, né? Mas o serviço doutor? Oi, pois não. Qual que é o site? www.unifiel.br. Unifiel.br. Nós temos, sem o ponto .com? Não tem o ponto .com, é só ponto .br. Unifiel.br. Nós temos, por exemplo, atendimento psicopedagógico, que nós não damos conta de atender a rede pública, porque a rede pública manda os alunos para cá, pede atendimento. Enfim, tem muita coisa, a gente faz muita coisa aqui. Às vezes a gente fica olhando e não sabe como é que a gente consegue, mas consegue. O importante é isso, né? O importante é conseguir. Claro. Doutor, existe algum encaminhamento do Unifiel para o mercado de trabalho? Vocês têm parcerias com empresas?
para que quando essa galera se forma, sair daí, ou mesmo antes de se formar, para a parte de estágio, se sim, como funciona, quais são, se o senhor quiser citar o nome delas, fique à vontade. Sim, temos alguns, né? Nós temos aqui dentro, por exemplo, nós temos o pessoal do CIE, que tem um andar inteiro aqui conosco, né? Eles dão treinamento para o jovem aprendiz, eles dão encaminhamento profissional. Nós temos todos os outros que você imaginar, a gente tem também convênio, né? E nós temos um setor de estágio e emprego que pega as oportunidades de mercado e também encaminha. Nós temos convênio, por exemplo, com a Droga Raia, a Drogazil, que são organizações que pegam o nosso pessoal de farmácia. Enfim, isso é o trânsito normal da universidade, né? É para isso que ela existe. E sim, temos muitas oportunidades. Que bom. Fica aí também, né? Mais essa informação para a galera. Porque hoje em dia, a gente fala... Eu falei numa outra entrevista há tempos atrás que as empresas elas têm que parar de exigir do profissional, quando ela coloca uma vaga de emprego, não que ela deva parar de exigir, não é isso. Mas que na maioria das vezes, né, ela deveria parar de colocar lá, contrata-se tal, com experiência assim, 6 meses, no mínimo 1 ano, 3 anos, 4 anos. Não. Peguem estagiários, pessoas que estão saindo da faculdade, da universidade, e formem o seu profissional, né, doutor? Nós falamos aqui, tempos atrás, sobre isso, numa outra entrevista inclusive. Acho que tem que mudar essa cultura. É que, na verdade, nós temos 2 tipos de organizações, Adriano. Existem organizações que são formadoras de mão de obra, são celeiros. Quer ver uma que está aqui conosco? O Bradesco. O Bradesco é formador de mão de obra. Ele é celeiro de mão de obra. Ele forma muita gente, ele contrata muita gente, porque ele usa mão de obra intensiva, né? E ele usa muitos profissionais e ele não costuma contratar profissionais que têm experiência, porque ele prefere formar. E existe um outro tipo de empresa que contrata os já formados, né? O profissional já formado, não formado no sentido de universidade, mas já formado no mercado. De experiência no mercado. Porque ele quer esse sujeito já pronto para ser utilizado. Eu diria que essa mescla é mais importante do que simplesmente abrir para um ou abrir para o outro. Eu acho que faz muito bem essa mescla entre a jovialidade dos estagiários e dos meninos que estão ainda nos bancos escolares e que estão terminando seus cursos superiores, e aqueles mais velhos, como eu aqui, né, com 63 anos de idade, mas que ainda tem muito o que oferecer ao mercado. Então, esse equilíbrio as empresas têm que encontrar. Não é uma coisa simples e aquelas que não procuram perdem. Isso não tenha dúvida, tá? Perdem e perdem muito. Eu falo que a vida é um constante aprendizado. Todos os dias eu aprendo coisas. Estou há 22 anos no mercado de comunicação, de audiovisual, principalmente televisão, e todo dia eu aprendo algo diferente. E agora o senhor me fez mudar de opinião. Até semanas atrás. Não, é bom. Eu falo que uma das coisas mais gostosas da minha profissão é poder entrevistar pessoas com conteúdo, porque a gente abre a cabeça. É a mesma coisa de ler um livro, de assistir um documentário, um filme, né? E agora o senhor me falando isso me mostra uma outra vertente. Até semanas atrás eu falava, não tem que negócio é esse? Contrata o cara, forma o cara. E agora o senhor me deu um outro ponto de vista, e a partir de hoje, desse momento, eu vou defender esses 2 lados também. De verdade mesmo, não tinha pensado por esse lado e não tenho vergonha de falar. Eu acho que a gente tem que aprendendo, ouvindo que se aprende. Por isso que Deus deu 2 orelhas e uma boca, né? É verdade. Então, eu vou te dar uma outra informação que eu uso desde... Eu trabalho há muito tempo, né? Eu tenho 63 anos, como eu te disse, e só de ensino superior eu tenho mais de 35, né? Então, eu trabalho há muito tempo já. E eu já contratei muita gente. E eu digo para as pessoas que eu contrato o seguinte: primeiro, eu contrato o homem, depois o profissional. Esse também é para você guardar, tá bom? Porque se você tem um homem que é capaz, que é uma pessoa íntegra, você consegue dar para ele o que ele precisa de informação. Porque o profissional, ele é informado, é formado, mas é informado. Ele tem que ter a base, evidentemente, mas se ele tiver a base, o resto a gente ensina. Aliás, essa é a única coisa que uma universidade pode fazer por algum aluno: ensiná-lo a aprender. A única coisa que uma universidade tem obrigação de fazer com os alunos que passam pelos seus bancos é ensiná-los a aprender. Se ele conseguir fazer isso, se ela conseguir fazer isso, ela cumpriu a missão dela.
Porque o que nós estamos conversando hoje, nós teríamos conversado há um ano atrás, exatamente no dia 17 de fevereiro de 2020, nós estaríamos falando sobre essas coisas, Adriano? Verdade. Nós não estaríamos falando, nós não tínhamos de jeito pandemia, nenhum. Não tinha nem possibilidade de que tudo estivesse fechado e que a gente tivesse o mundo inteiro virado de cabeça para baixo. Quem foi bem informado não teve dificuldade, ele se adaptou, ele aprendeu, porque a gente aprende, né? A gente aprende. Ainda bem, né? Ainda bem, né? Exato. A gente se adapta, aprende, se adapta a tudo, né? Olha, que bom, que aula, né? É muito bom a gente ter a oportunidade de fazer com que as pessoas que estejam nos assistindo tenham acesso a um conteúdo como esse. Doutor, me fala o seguinte, o Unifiel aí, não, claro que pretende, né? Mas pretende retomar aí as aulas presenciais, como que está o processo para isso, como que estão projetando essa questão e como que vai ficar essa nova modalidade presencial e à distância, enfim, o que vocês têm desenhado sobre essa questão aí? Bacana. Eu acho que esse é um ponto importante nessa época, né? Está todo mundo em dúvida do que fazer. E nós não estamos de maneira diferente, né? Veja, Adriano, nós estamos falando de 240 mil mortes. Nós perdemos 240 mil vidas. Alguém que duvide de que existe uma pandemia, de que existe uma crise, não é um sujeito que é bom da cabeça. Tem gente que acredita. Não, mas não existe. Veja, é claro que assim como a gente disse que uns fizeram greve, outros não fizeram, também os que estão hoje vivendo, ou estão saindo ou não estão saindo. Agora, a obrigação de se cuidar, eu acho que todos têm. Porque a hora que aquele sujeito que não se cuidou vai para o hospital, quem paga a conta sou eu, sou você e todo mundo que está nos ouvindo. Né? Não tem plano de saúde. Você não tem plano de saúde, não. Porque se você ficasse na UTI o tempo que você fica por causa da Covid, não tem plano de saúde que te sustentaria, né? Então, a grande realidade é que a sociedade banca esse ônus, né? Então, e independentemente dessa questão de bancar o ônus, é uma vida. Você imagina quantas pessoas, se você multiplicar isso por 4, você está falando de quase 1 milhão de pessoas afetadas hoje com óbito na sua família, né? Enfim, não dá para negar, mas também não dá para negar que a gente não pode parar, né? A vida continua, a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar. Agora, com todas as condições sanitárias de maneira organizada e de maneira adequada. Aqui no Unifiel, por exemplo, nós já reformulamos todas as nossas salas, todas elas já estão devidamente organizadas, com cadeiras comportando a cada 1 metro quadrado, 1 metro em torno, sem nenhuma outra pessoa. Então, nós fizemos toda uma reorganização, uma reestruturação das salas de aula, todas com o tal do álcool gel, todas com o ventilador, todas com janelas abertas. O nosso campus é muito grande. Nós já tivemos é imenso. Nós já tivemos aqui dentro 15 mil pessoas. Então, nós temos condições de receber todos os nossos alunos, todos, sem exceção, sem risco. Sem risco. Claro que com risco natural, né? Você estará como você estaria, por exemplo, em um banco, em um supermercado, em qualquer outro local. Então, voltar é necessário. Numa igreja, no mercado, numa igreja, numa festa, né? Numa festa. Enfim, se você estiver numa festa, mas estiver separado socialmente, né? Ou seja, você vai estar é difícil, né? Mas se você estiver também no risco, você está com 1 ou 2 e o outro está distante, não tem problema. O problema é você juntar aquela galera que a gente tem visto aí durante essa semana. Isso é terrível. Isso aí nós vamos ter reflexos muito graves. E vamos ter reflexos muito graves daqui a 10 anos por causa da educação. As pessoas estão achando que não ter aula não tem problema. Tem problema sim. E é problema sério. E nós vamos pagar um preço alto por isso, um custo alto por isso. Não vai ser baixo, não. Mas voltando à retomada das aulas presenciais. Nós tínhamos previsto a volta das aulas agora para a próxima segunda-feira, dia 22 de fevereiro. A princípio ainda está mantido. Mas eu estou fazendo uma pesquisa junto aos nossos alunos e junto aos nossos professores e estou propondo se eles preferem, porque está muito forte. Nós estamos falando de praticamente 1.090 óbitos por dia. É uma coisa muito, muito grotesca, né? Então, eu estou fazendo uma pesquisa perguntando se eles preferem voltar já
ou se preferem retomar, como nós fizemos no semestre passado pelo Google Meet, fazendo aulas presenciais, ou melhor, à distância, mas ao vivo, né, como nós estamos aqui fazendo, e segura isso por mais um mês e pouco, até a gente ter um quadro mais claro. Eles é quem vão decidir, porque eles é quem são os atingidos diretamente por isso. Nós previmos, então, voltar dia 22, mas até agora, até amanhã ou depois, nós estamos fazendo o levantamento da pesquisa, já tem muita gente que respondeu, e dependendo do que a gente tiver de resposta, pode ser que a gente adie um pouco. A ideia de adiar um pouco é que nós podemos sentir um pouco melhor como é que está essa questão da pandemia, e nós vamos ter mais gente vacinada, o que dá um pouco mais de tranquilidade, né? Porque muitos alunos, o nosso público é um público jovem, mas muitos alunos moram com pais, moram com os avós, né? E eles têm receio de vir à escola e depois levar para casa. Isso também é conversa de quem não quer estudar, tá bom? De quem não quer vir na escola, porque ele vai... Doutor, eu ia falar... Então, esse mesmo cabra aí é o que vai dar festa, que faz aglomeração, que vai nos bairros... vai tudo bem, vai. A gente sabe. Vamos fingir que eles estão cumprindo a quarentena à risca, vai. Vamos fingir. A gente sabe, mas a gente respeita, né? A gente sabe, mas a gente respeita. Então, ele fala assim, eu tenho receio de levar para minha casa. Eu não posso dizer leve e pronto, é problema seu. Porque não é problema seu, é problema nosso, né? É problema da nosso, exato. Então, é isso. Nós estamos ouvindo e devemos, amanhã ou depois, no máximo, conversar com o nosso público, né? Interno, e ou a gente faz dia 22 mesmo, como estava previsto, ou a gente vai adiar para abril essa retomada. Mas isso vai depender da pesquisa. Dei uma olhada antes da gente começar a nossa entrevista, tem alguma coisa como um pouco mais de 70% aí que gostariam de voltar só em abril, né? Mas também em abril já estamos definindo o dia, e aí nós voltamos, porque já tem gente... aí já tem gente como fugir. Isso, já tem gente vacinada, já temos uma ideia melhor, mas deixa a gente ver o final Eu até te falo depois, eu te mando uma mensagem, aí você diz para os nossos telespectadores aí o que é que rolou. Inclusive, a gente já pode deixar depois pré-marcado, quando voltar tudo isso daí, voltar a se normalizar, uma segunda entrevista para falar como que foi a retomada e tudo mais, tranquilo, a gente marca assim, sem problema nenhum. Doutor, seguinte, e o vestibular? As inscrições ainda continuam abertas, né? Dá tempo ainda para fazer? Não, já se encerraram. E a galera do Enem, tem espaço aí? Vocês estão aceitando? Fala para a gente aí. Falo. É o seguinte... Nós ainda estamos com o vestibular aberto, sim. Continuaremos com o vestibular aberto por mais alguns dias. Provavelmente, a data que está prevista é o final do mês, tá? Provavelmente até o final do mês. A menos que a gente tenha término das vagas, porque o nosso vestibular é continuado, né? E tem uma coisa no Unifiel que eu acho que não tinha na sua época, porque fui eu que implantei. No Unifiel nós temos um vestibular que a gente chama de vestibular de bolsa. O que significa esse vestibular de bolsa? Significa que o sujeito presta o vestibular e ele tira uma nota no vestibular. E essa nota que ele tira lhe dá um percentual de desconto durante todo o curso. Ele pode ter 20, 30, 40, 50, até 100% de desconto em função... Depende da nota dele. Da nota, isso. E a gente chama isso de vestibular por meritocracia. E a meritocracia está presente também na nota do Enem. Então, em função da pontuação que o cidadão tirou no Enem, ele tem uma bolsa. Eu não sei de cabeça, tá? Eu não sei de cabeça, mas é só entrar no site e fazer a inscrição, o vestibular é online, e em função do vestibular e do resultado que ele tem, ele recebe uma bolsa que pode chegar até 100%. E também, pela nota do Enem, pode chegar até 100%. E, estamos tendo demanda, estamos tendo gente entrando até hoje, está vivo o vestibular ainda, os meninos estão trabalhando nisso, e quem quiser vir, por gentileza, nós estamos precisando de fazer com que a nossa curva volte a subir outra vez, né? A gente já tinha feito... Não só a curva do Covid, mas a curva das coisas aí... Exatamente. A gente já tinha feito ela subir em 2020, ela deu uma queda por causa da Covid e agora sobe novamente. Deixa eu te falar uma coisa. Eu esqueci o nome que você deu, eu estou até olhando aqui o nome que você deu para essa série de entrevistas é... Eu não desisti. Histórias e experiências. Eu não desisti. Quando a Raquel, que foi nossa intermediária, me falou que você queria
bater um papo com a gente, e ela disse que era esse o tema, eu não desisti, histórias e experiências. Eu falei assim, olha só, esse é o tema do Unifiel, né? Esse é o tema do Unifiel. O Unifiel não desiste, o Unifiel se reinventa, o Unifiel está vivo, muito vivo, e vai continuar vivo se depender da gente. Nós temos um grupo de professores aqui que é simplesmente fantástico. Eu tenho professores que literalmente abrem mão dos seus salários para poder formar os nossos meninos. Eu tenho muitos, não são poucos, eu tenho muitos professores que recebem 20% do que deveriam receber e os outros 80% se dispõem a deixar como sendo um passivo trabalhista para receber ocasionalmente para dar conta de atender os nossos alunos. Então isso não é em qualquer lugar que tem. Não é em qualquer lugar que tem. Quero te fazer uma proposta. Pois não. Eu gostaria de conhecer alguns desses professores e gostaria de fazer uma visita, se possível, lá aí, o senhor está no Unifiel, né? Gostaria de conhecer pessoalmente alguns desses professores e conversar com eles, porque eu gostaria de saber da boca de cada um deles o motivo, né? Eu sei, acho que o senhor também já sabe, claro. Mas gostaria de olhar nos olhinhos dele e ouvir qual é o motivo deles terem uma atitude como essa. A gente vai marcar depois, a Raquel entra em contato comigo, nós vamos marcar isso daí, tá bom? Já está convidado. Você estudou nesse prédio ou não? O senhor está no da Vila Yara? Da Vila Yara. Da Vila Yara? Isso. O senhor falou da dimensão. O senhor sabe que uma das coisas que me deixava mais pé da vida quando eu saía do serviço, naquele tempo eu trabalhava na TV Câmara, na Câmara Municipal de Osasco, cansado, chegava cansado, aí tinha que pegar, às vezes eu pegava o ônibus, ia até a Vila Yara, ou às vezes eu ia andando a pé mesmo, chegava lá mais acabado do que os outros dias. E aí eu falava assim, meu Deus, por que o curso não é aqui no primeiro prédio, no prédio roxo? Tem que ser lá embaixo no amarelo, ou seja, tinha que andar toda a avenida para poder fazer o curso. Brincadeiras à parte. Para quem não sabe do que o Adriano está falando, o nosso prédio é considerado, em termos de prédios universitários, é considerado o maior do mundo. É o maior do mundo em termos de metros quadrados. Ele está falando de 1 quilômetro de prédio, assim, ó, em 5 andares, né? E para trás acho que deve ter uns 300, 400 metros de fundo. Enfim, é uma enormidade. É considerado a maior construção universitária do mundo. É enorme. Doutor, só para finalizar, eu quero fazer uma parte no que o senhor falou, da questão. Isso é uma opinião. O que eu vou falar agora, o que eu vou expressar agora é uma opinião minha. E como jornalista polêmico na região que sou, eu assumo o risco do que eu falar a partir de agora. Pois não. Mas, doutor Nivaldo, todos nós acompanhamos, desde o começo, a crise da Fiel. Os principais jornais da região noticiaram, principalmente os jornais aqui da cidade. Muitos deles, tenho diversos colegas, alguns amigos, enfim. Então, quando esse assunto estava bombando, todo mundo noticiava. Porque a gente sabe o que vende no jornalismo, né? Claro. A gente sabe o tipo de notícia que vende. Porém, pouquíssimos foram aqueles que eu vi procurar alguém da universidade para perguntar, e aí? Vocês estão bem? Como andam as coisas por aí? E aprendi desde cedo que nós temos que ouvir os dois lados e da mesma forma que nós mostramos o lado ruim, tem que mostrar o lado bom. Então o que eu estou fazendo aqui hoje nada mais é do que eu gostaria que outros colegas, também de profissão aqui da nossa cidade, da nossa região, fizessem como instituição que tem a importância que tem para a nossa cidade. E que, na maioria das vezes, deixam passar batido, porque, de repente, uma desgraça vem de mais jornal, dá mais views e daí por diante. Contar uma história como é que o senhor contou aqui para mim, às vezes é barrado dentro de redação do jornal, porque fala, não, deixa isso para uma segunda oportunidade. Eu falo porque eu trabalhei em outros jornais antes de chegar com a Redes Mais de Comunicação e eu sei como funciona. Então, precisamos de veículos de comunicação na região que faça isso, que mostre o que realmente está acontecendo, mas que também pergunte depois, e aí, o que aconteceu? Como vocês estão? Não é? A população precisa saber. Hoje o senhor fez aqui um esclarecimento tremendo. Muita gente não sabia.
de muitas coisas que o senhor falou aqui, que agora sabe. Eu tenho certeza que pessoas vão procurar a Unifiel para poder fazer inscrição, para fazer seu vestibular, para poder dar continuidade num sonho que de repente parou, e daí por diante. Então, eu tenho que agradecer. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite. Me sinto, né, privilegiado por ter tirado aí 1h11, já passamos aí 11 minutos do previsto, para poder, do seu tempo, que tempo hoje é dinheiro, né? É algo que a gente, é igual ouro, vamos dizer assim, mas o senhor tirou para falar comigo. Então, para mim, é um prazer, eu me sinto honrado. E gostaria de deixar agora os nossos momentos finais para que o senhor fizesse suas considerações, falasse o que o senhor achar que deva falar, para quem está nos assistindo, tanto pelas nossas redes sociais, como pelo nosso canal de TV. Fique à vontade. Ô, Adriano, muito obrigado. Em primeiro lugar, deixa eu te dizer que foi um privilégio eu estar aqui com você. E os 11 minutos é a prorrogação. O juiz tem que dar prorrogação quando para o jogo, né? Os 11 minutos é por causa da prorrogação, porque nós não estávamos conseguindo manter... É verdade, é verdade. Mas, de qualquer maneira, o que eu quero lhe dizer é o seguinte, eu me considero um privilegiado. Eu me considero um privilegiado. E o motivo é muito simples. Eu posso fazer o que eu gosto. Eu falo isso para as pessoas. Eu faço o que eu gosto. Então, como eu faço o que eu gosto, eu não sinto cansaço, eu não sinto desmotivação, eu não sinto... E isso é o que move o ser humano. E eu aqui no Unifiel, eu estou tentando implantar aqui na escola, e a gente tem conseguido, rapaz. Temos tido resultados muito interessantes. Estou tentando implantar aqui na escola exatamente isso, que uma escola é um ser vivo. Uma escola é um ser vivo. O Unifiel está vivo. E muito vivo. Ele pulsa. Ele pulsa. E se ele pulsa, ele está vivo. E a gente sente muita falta do burburilho dos corredores porque nós estamos com a pandemia. Mas eu tenho certeza que muito brevemente nós vamos conseguir voltar presencialmente. Nós aqui, toda a sociedade vai conseguir voltar presencialmente, que eu acho que isso é muito importante. Aqui no Unifiel nós estamos de portas abertas para te receber a hora que você quiser. É um prazer enorme. E deixa eu só fazer justiça a uma série de amigos teus, de companheiros teus, que têm me recebido muito bem pelas redações, têm me convidado bastante para eu poder fazer a divulgação do que o Unifiel faz. E é claro que não é tão visto, porque, como você disse, o que chama mais a atenção é outra coisa do que as realizações, né? A menos que seja uma realização muito grandiosa. Mas dizer que você tem uma instituição viva, as pessoas muitas vezes podem entender que isso é obrigação. Isso é obrigação quando a gente não tem 2 crises seguidas e quando a gente não está no meio de uma pandemia. E nesse ponto, eu diria a você o seguinte, você falou, eu quero ir aí para ouvir os seus professores, eu quero lhe dizer que o Unifiel daria um case fantástico. Não tem igual, não tem igual. É um case fantástico. Vale a pena. Vem que a gente vai bater um papo muito mais longo e as pessoas que estiverem aqui, eu tenho certeza que vão querer conversar com você também. Quero agradecer demais o teu convite. Quero agradecer demais as pessoas que estiveram conosco. Eu vi uma série de mensagens aqui. Muito obrigado. Uma série de amigos entraram. Quero agradecer aos amigos que entraram também. Ficaram sabendo que a live iria ao ar e estiveram conosco. A Raquel, que é o nosso meio de comunicação, ela vai marcar com você. Eu espero você aqui para a gente tomar um café. Meus amigos que estão me ouvindo, o Unifiel está vivo. Venha para cá. Um abraço, Adriano. Muito obrigado. Um abraço a todos. A Raquel eu conheço. A Raquel, quando ela tinha 20 anos, hoje ela tem 22, fazem 2 anos que nós estamos brincando. Conheço a Raquel, nossa, há muito tempo. A Raquel é um amor, uma amigona. Aqui, ó, o professor... O ótimo empreendedor falou, professor Paulo, nossa diferença é que fazemos o que gostamos. Abraço. Sandro Tibe, mais estética, enfim, a galera participando aqui. Pessoal, obrigado mesmo pela participação de cada um de vocês. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pelos elogios. Vamos sim, eu falei sério mesmo, vou falar depois, pedir para a produção falar com a Raquel, para que nós possamos marcar para que eu vá até aí. Vai ser uma honra para mim voltar aí na Fiel. E, mais uma vez, muito obrigado. E estamos à disposição. Conte com a Rede Smart de Comunicação para o que precisar, para divulgar o que precisar da Fiel. Enfim, precisou, lembra da gente que a gente está aqui junto com vocês, tá bom? Juntos somos mais. Você não sabe o risco que está correndo em falar isso, viu? Um abraço, Adriano. Muito obrigado, viu? Então, vou confessar para o senhor que eu adoro correr riscos. E tem sido assim a minha vida inteira. E graças a Deus,
de todos os riscos que eu corri, a maioria deles eu me dei bem. Não tenho certeza que não vai ser diferente com você, tá bom? Não, muito obrigado mesmo. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Galera, obrigado mesmo a todos vocês que estão nos acompanhando também aqui pelas nossas redes sociais. Não esqueça de seguir Rede Smart de Comunicação, @Rede Smart de Comunicação, no Facebook, Instagram, e a todos que também nos acompanham pela Rede Smart de Comunicação, canal 23, operadora Megabit Telecom. Beijo no coração de vocês. Tchau, gente. Tchau, doutor. Até a próxima. Tchau, tchau.